Oi pessoal, sejam bem-vindos à 22ª videoaula de pesquisa e ordenação, e nessa videoaula nós vamos ver sobre o método de ordenação Insertion Search. Esse método de ordenação daqui, ele consiste em basicamente o seguinte: ele é quase que o oposto do Bubble Search. Enquanto o Bubble Search pega os maiores e vai colocando mais para o final do array, sempre na sua posição correta, o Insertion Search pega cada um desses números aqui, um por um, e vai sempre inserindo na esquerda, de forma a ficar mais ordenado. Consiste basicamente o seguinte: a partir da segunda posição, nós vamos olhar elemento por elemento. Cada um desses elementos, a gente vai sempre comparar. Ele é maior que o seu elemento da esquerda? Se ele for, a gente vai sempre tentar inserir ele no lugar certinho. Por exemplo, vamos analisar esse 1 daqui, ó. Ele é menor que o seu elemento da esquerda? Ele é. Então a gente vai trocar ele de lugar com o elemento da esquerda, ficando dessa forma daqui. E depois disso, esse ponteiro daqui, a gente passa para a esquerda para observar ele aqui. Aqui acabou o vetor, né? Então aqui já, essa parte daqui já está ordenada. Até o segundo elemento está ordenado. Então o que a gente vai fazer? Passar para o terceiro para ordenar o terceiro. Então a gente aqui começa tudo de novo. A gente observa aqui, ó. Esse elemento, ele é menor que o elemento da esquerda? Ele é. Então o que a gente vai fazer? Trocar ele de lugar. Depois disso, vamos analisar de novo ele aqui, ó. Ele é menor que o elemento da esquerda? Não é. Se não é, essa parte daqui já está tudo ordenado. Então a gente pode passar para o próximo elemento aqui, ó. Esse daqui, ele é menor que o elemento da esquerda? Não é. Então já está ordenado aqui, né? Não tem nada pra gente fazer aqui. Esse daqui, ele é menor que o elemento da esquerda? Ele é. Então vamos trocar ele de lugar aqui, ó. Então vamos observar aqui agora. Ele é menor que o elemento da esquerda? Ele é. Então vamos também trocar ele de lugar aqui. Agora, ele é menor que o elemento da esquerda? Não é. Então essa parte daqui já está tudo ordenada. Então vamos passar para o próximo e último elemento. Esse elemento, ele é menor que o elemento da esquerda? Ele é. Então vamos trocar ele de lugar aqui, ó. Agora vamos observar ele aqui. Menor que o elemento da esquerda? Também é. Então vamos fazer a troca aqui. Novamente, ele é menor que o elemento da esquerda? É também. Vamos trocar eles aqui. E por fim, fazer a última pergunta. Ele é menor que o elemento da esquerda? É, então vamos também trocar eles de posição. E com isso então, esse índice daqui, ele chegou no final, né? Então o vetor agora, ele já está ordenado. Até no nosso exemplo aqui, foi mais rápido que o Bubble Search, né? E já dando spoiler, na prática ele também é mais rápido que o Bubble Search. Então, como que ficaria ele na parte do código? Primeira coisa que a gente tem que fazer é esses dois índices aqui, né? Esse daqui que indica até onde o vetor está ordenado, né? E esse daqui que vai sempre ficar passando para trás para ver se a gente está inserido no lugar correto ou não. Então, esse primeiro daqui a gente vai chamar ele de I. E esse daqui vai ser o nosso J, ficando dessa forma daqui, ó. Esses que são o elemento I e o J. E o auxiliar só para auxiliar a gente a fazer a troca certinho. Então, a primeira coisa que ele vai fazer vai ser salvar o nosso elemento nesse auxiliar daqui. Então, por exemplo, assim que estava no começo do exemplo aqui, o auxiliar I, ele estava apontando para o nosso elemento aqui, né? Então a gente salvou esse 1 daqui. A gente fez isso, a gente só salvou ele. Por quê? Porque a troca vai ocorrer de um jeito um pouquinho diferente. Ela não vai ficar toda hora trocando. Vai sempre ficar duplicando os números e depois a gente só insere no final, para ficar mais simples. Então esse for daqui, ó, ele vai sempre ficar percorrendo, começando da parte que está ordenado e indo para trás, até chegar no zero. Que é no caso, o que essa seta daqui de baixo está fazendo. Sempre indo um para trás, até chegar no final aqui, ou até chegar na posição correta. E como ele sabe que chegou na posição correta? Através dessa condição daqui, ó. Ele pergunta: o nosso auxiliar, ele é menor que o número da esquerda? Se é menor, vamos para a esquerda. Você vai então mais para a esquerda, e isso daqui que vai servir para fazer a troca. E se não for menor? Se não for menor, você já chegou no lugar correto. Mas você observa que aqui, ó, nessa linha de código, ele não está fazendo uma troca certinha. Ele só está duplicando os valores, né? Na prática, o que ele está fazendo? Ele verifica aqui, ó. Esse número é menor que o número da esquerda? Ele é, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar ele e duplicar esse e colocar aqui, ó. Depois eu vejo aqui, ó. Aqui já acabou o vetor, né? Se acabou o vetor, eu já tô apontando para o lugar certo onde esse 1 que eu acabei de salvar vai ficar. Então eu posso apagar ele e colocar o meu 1 aqui. E é isso que eu vou fazer. E no 3 aqui, por exemplo? Então os dois vão começar aqui pelo 3, né? O ponteiro I, que ele está sempre andando de 1 em 1. E o J, que sempre começa de onde está o I. Então ele verifica aqui, ó. Esse número é menor que o da esquerda? Ele é, né? Então o que eu vou fazer? Primeira coisa que a gente fez foi salvar esse número, né? Então ele já está salvo. Então não tem risco da gente perder esse 3 aqui. Ele já está salvo. Então assim que a gente verifica que ele é menor que o número da esquerda, o que a gente faz? Substituir ele pelo número da esquerda, fazendo isso aqui. Aí depois a gente anda um para trás. E a gente verifica aqui, ó. O nosso 3 é menor que o número da esquerda? Bom, não é, né? Então o que acontece? Eu tô apontando para o lugar que ele tem que ficar. Então o que eu vou fazer? Substituir esse lugar aqui pelo próprio 3. E é isso que essa linha de código daqui faz. O J, assim que ele sai desse for, ele já está apontando para onde que o auxiliar vai ficar. Para onde que esse número que a gente acabou de salvar vai ficar, não é? Então por isso que a gente coloca aqui, ó. Onde você está apontando, já pode colocar o auxiliar já.
E ele vai seguindo essa lógica até o vetor acabar. E quando ele acabar, ele vai estar 100% ordenado. Então, antes da gente ver sobre esses cursos daqui, vamos analisar na prática aqui, ver como que ele fica. Vamos colocar para mostrar o vetor antes e depois. Então, rodando o código aqui, vamos colocar um vetor de tamanho 5. O que acontece que o que? Essa aqui é a parte do insertion search. Esse é o vetor como que ele estava e esse é depois de ordenado. Então observa que ele realmente ordenou tudo certinho, né? E olha aqui agora o custo, que interessante. O Bubble Search está usando 66 operações, enquanto ele está usando 43. E é o mesmo vetor que está indo para cada um deles. É esse mesmo vetor desordenado aqui, para não ficar injusto, né? Que às vezes um sai com um vetor mais difícil de ordenar e outro com um vetor mais fácil. Então ele é sempre o mesmo vetor que está indo para cada um dos métodos aqui, que é esse vetor clone. Está sempre sendo feito um clone desse vetor e dando para o Bubble Search analisar e também para o Insertion Search. Então observe que aqui, ó, ele gastou 66 enquanto esse aqui 43. Mas se a gente aumentar o tamanho desse vetor, vamos colocar um vetor um pouquinho maior, de 20 elementos. Observe que aqui agora já deu uma diferença bem grande, não é? Esse daqui ficou com 930 operações, quase que aproximadamente umas 16 vezes a mais do que esse aqui, né? Tanto que sempre a operação é quadrática, então se eu aumentei o tamanho em 4 vezes, aqui vai ficar 4 ao quadrado vezes maior, então 16 vezes maior. Enquanto esse daqui, ele não chegou nem a 10 vezes maior, né? Então dá a impressão de que o quê? A complexidade dele não é que nem a do Bubble Search, né? Não é O ao quadrado. Só que aí chega a parte que pode enganar muita gente. Ele também é O de N ao quadrado. Essa também é a complexidade dele. Então se é a mesma complexidade, por que ele está sendo melhor? Se é a mesma complexidade, não quer dizer que eles têm que se comportar da mesma forma. Um pode ser melhor do que o outro. Só porque os dois é O de N ao quadrado, não quer dizer que os dois vão gastar as mesmas operações. Tanto que dá pra ver que um gasta bem menos que o outro, né? Quase 3 vezes a menos. Mas esse daqui é o O de N ao quadrado um pouquinho mais otimizado. E dá pra gente verificar que realmente é isso, porque olha aqui, ó. Esse for daqui, ele depende diretamente da quantidade de elementos. Então esse aqui é um O de N. Esse aqui é linear. Mas esse for daqui, ó, ele também depende da quantidade de elementos. Claro que tem uma condição aqui que às vezes fosse ele parar mais cedo, só que a gente tá sempre considerando a pior das hipóteses. Então, na pior das hipóteses, esse daqui vai ter que andar I vezes, mas I depende de N, não é? Se I depende de N, qual que é o máximo de I? É o valor de N, né? A quantidade de elementos que tem. Então esse daqui é linear e aqui dentro também tem algo, também tem um loop que depende da quantidade de elementos. Então com isso, isso daqui também é linear. Então algo que é O de N dentro de algo que é O de N, vira O de N ao quadrado. Só que esse aqui é bem mais otimizado que o Bubble Search. Tanto que se a gente quiser algo mais extremo, colocar aqui, ó, 10 mil elementos. O Bubble Search gastou 200 milhões de operações, enquanto Insertion Search ele gastou 75 milhões. Também um número muito grande, mas mesmo assim bem menor do que esse aqui. Então, esse foi o método Insertion Search. Espero que tenha dado para entender tudo. Qualquer dúvida que tenha ficado, pode deixar aí nos comentários que eu vou estar tentando responder todo mundo. Bons estudos e até a próxima videoaula.